Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está começando mais um Sala de Imprensa, um videocast da TV Câmara para falar de assuntos relacionados às mídias e ao jornalismo e seus desafios na atualidade. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é fundamental para entender a guerra de narrativas que tem dominado os meios de comunicação nos últimos anos, principalmente quando se fala de política. Vamos falar de pós-verdade e construção de discursos. Você já ouviu esse termo pós-verdade? Sabe o que é que ele significa? Já parou para pensar que as verdades em que você acredita podem ter sido milimetricamente construídas para que você acreditasse nelas? A gente vai entender melhor isso com a nossa convidada, Camila Oliver, que é doutora em comunicação e semiótica, mestre em estudos de linguagem, especialista em gramática e texto e professora da Universidade do Estado da Bahia, campus Alagoinhas. Seja bem-vinda, Camila, que bom recebê-la aqui de novo, mais uma vez, em nossos estúdios. É sempre um prazer e uma honra estar com você. Obrigada, Isabela. Sempre uma honra estar com você, sempre um prazer enorme ser entrevistada por você, que é uma profissional tão competente. Ah, que nada. Obrigada. Camila já esteve aqui com a gente em outros programas, na rádio e na TV. Já é uma fonte coringa aqui pra gente. Camila, primeiro eu queria começar falando sobre o que é semiótica, porque assim, é um tema muito acadêmico, mas ao mesmo tempo ele tá muito presente no dia a dia das pessoas e a gente não sabe, né? Quem tá fora da academia não tem noção. Aí eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é semiótica e assim, como é que ela nos ajuda a entender a construção de discursos. Então, vamos lá. Vou tentar popularizar um pouquinho, né? Sim. Porque quando a gente fala semiótica, o pessoal, o que é isso? Então, de um modo geral, de uma maneira bem ampla, semiótica é a ciência que se ocupa do estudo dos significados, dos signos, de um modo geral. Sejam naturais, sejam construtos sociais. Com você hoje, eu vou conversar especificamente sobre a semiótica com a qual eu trabalho, que é a semiótica grimasiana. Então, se a gente vai falar de semiótica grimasiana, a gente vai falar especificamente disso que você traz, do discurso, porque ela é conhecida como semiótica discursiva ou semiótica narrativa. A gente costuma dizer que ela é a semiótica que se preocupa com o texto. E aí ela vai olhar o texto como objeto de significação e como objeto de comunicação. Como assim, Camila? Ela vai olhar os seus aspectos estruturais, sabe? Como é que esse texto é construído e em termos de conteúdo. O que é que ele diz? O que é que ele fala? O que é que ele traz para nós? Né? Nesse sentido, aí a gente vai trabalhar com essa construção do discurso, mas mais necessariamente com o que é que o discurso constrói, que é o sentido. Essa semiótica, ela bebe lá em Saussure, né? Você leu o meu currículo aí. Apesar de meu doutorado em comunicação e semiótica, né? Eu sou de base da área de letras vernáculas, então a gente vai sempre voltar aqui e falar de Saussure. Ela é uma semiótica pós-estruturalista, então ela bebe lá os estudos saussurianos. E o que é que Saussure traz pra gente, certo? Que a palavra, ela constrói a realidade. Porque que isso é fundamental pra gente aqui. A gente vai falar de pós-verdade hoje, como você bem anunciou. Sim. Para a semiótica grimasiana, não importa o que é verdadeiro, o que é verdade, mas o que parece ser verdade. Ou seja, como é que ela é construída a partir do discurso. Então, é nesse sentido que ela vai nos ajudar a compreender um pouco do que você quer abordar hoje com a gente aqui. Pronto, é isso, porque assim, para quem está nos assistindo agora, né, a gente vai falar um pouco sobre como se constroem essas narrativas que a gente tem visto na TV, no rádio, né, esse mundo glamourizado que a gente vê muitas vezes entre as celebridades, né, com política, com as notícias que são trazidas nos jornais, né, porque o que a gente trata aqui no Sala de Imprensa é basicamente comunicação, né, falar sobre mídias e jornalismo. Então, para quem está em casa, né, assistindo, é importante entender que esses discursos que a gente vê na mídia, eles não estão ali por acaso, eles não são construídos de qualquer jeito, não é isso? Aí eu queria que você falasse um pouco, assim, o que está envolvido nessa construção de discursos, quando a gente pega, por exemplo, um noticiário e vê uma notícia sendo tratada por um determinado viés. Assim, o que constitui aquele discurso? Tem tanto aspecto que eu vou tentar tratar aos pouquinhos aqui, né? Para a gente trabalhar a categoria de veridicção, ou seja, parecer ser verdadeiro, a gente vai precisar trabalhar com ancoragem e com os efeitos de verdade,
certo? Então, quando a gente assiste uma notícia, e esses efeitos de verdade vão ser relacionados a questões concretas, a um referente concreto, real, como algumas teorias costumam dizer, mas também a gente vai falar de ideologias, a gente vai falar de paixões, a gente vai falar de sensações, certo? Então a gente vai falar de ponto de vista, para falar assim de uma maneira, né, mais popular, a gente vai falar de ponto de vista. Então, antes de mais nada, eu vou lembrar lá da minha graduação, quando eu estava fazendo letras na UFES, para a gente tornar bem popular. Eu fiz letras vernáculas, mas meu departamento era de letras e artes, e a gente precisava pegar umas disciplinas, assim, tipo, desenho técnico, né, que eram bem interessantes para mim. O que isso tem a ver? Eu sempre digo para meus alunos, né? O professor colocou um vaso na mesa e disse assim, desenhe o vaso. E a gente estava sentado numa mesa gigante, e ele fechou a porta e saiu. Meu pensamento foi, como é que ele tem certeza que eu não vou pedir para outra pessoa fazer o meu vaso ou vou fazer só uma cópia do que está no outro? Era uma avaliação. Por conta da luz. Cada um sentado naquela mesa tinha um ponto de vista diferente em relação àquele vaso. Então, o jogo de luz e sombra no desenho de cada um seria diferente. Então, vamos pensar no acontecimento. Do acontecimento, vamos pensar o fato. Do fato, vamos pensar a notícia. Certo? Como é que isso acontece? Primeiro, a gente tem que ter, eu trabalho com os meus alunos da iniciação científica com a questão da imprensa popular. Toda imprensa, qualquer que seja ela, mesmo que a gente está chamando de imprensa popular, ela tem dono. O que são os donos, Camila? São as pessoas que garantem que essa estrutura aqui aconteça, funcione. Então, elas têm um ponto de vista e têm ideologia. Então, essa notícia ela vai passar pelo filtro dessa ideologia, né? Alguns vão buscar mais o patos do ouvinte, né? Alguns vão buscar dizer de si mesmo e criar um personagem no entorno daquilo que está sendo apresentado. Outras relações são as relações de construção do que eu quero garantir que o público replique dessa minha matéria, dessa minha notícia mais para frente. Então, assim, o fato, ele vai ser narrado de maneiras diferentes, com o determinante, principalmente ideológico, de quem está transmitindo essa notícia e do que ela deseja daquele que assiste a notícia. A mesma coisa de quem está assistindo. Ela tem relações de crença, né, que para a teoria semiótica a gente vai falar disso mais na frente, essa construção se dá de uma maneira, para o Pussy ela se dá de outra, né, e para os estudos do discurso também de outras tantas. Mas no que a gente se encontra aí? Existe um contrato entre o enunciador e o enunciatário. E eles envolvem relações diversas, não só de ancoragem no campo material, de onde eu falo, com quem eu falo, quando eu falo, né, que é o que encobre a notícia de um modo geral, que é também o que faz parecer ser verdade, a gente criar um tempo, um lugar, um personagem para que essa notícia tenha acontecido, e no entorno disso, o ponto de vista que eu vou dar nessa notícia é recoberto pelas questões culturais, sociais, ideológicas, principalmente. E a forma da recepção dessa notícia e do desenvolvimento dela no entorno da sociedade também se dá a partir desses fatores. Certo, então você tem aí uma espécie de pacto, né, entre quem está produzindo a notícia e quem está assistindo, quem está recebendo, né, aquela notícia. Mas aí você falou de uma coisa interessante que é o parecer verdade, né? E aí eu quero já entrar em pós-verdade. O que é pós-verdade? E como ela tem se manifestado nesses últimos anos aqui pra gente. Não pós-verdade é um termo que em 2016 eu acho que tem um artigo que a gente publicou, o professor Tarcísio Cardoso e a professora Lidiane Pinheiro. A gente faz parte de uma mesma rede de pesquisa. A gente publicou junto um artigo que chama Verdade e Efeitos de Verdade, na revista Em Texto, em 2021. Tá um pouquinho atrasado, mas a gente ainda pode garantir dele alguns conceitos. Um deles é o de pós-verdade. A gente começou a falar mais de pós-verdade de 2015 para cá. É tanto que, apesar... acho que de 2013, depois das jornadas de 2013, do junho de 2013. Das manifestações, né? Isso. Aí a gente veio aprofundando em 2014, 2015. Em 2016, a revista Oxford diz que ela é a palavra do ano. Né? E aí a gente não pode tratar a pós-verdade como mentira.
Não? Não. Sim. Ela é uma construção discursiva que não tem necessariamente ancoragem com o real. Sim, mas não é... Ela não é simplesmente mentira, entende? Porque ela precisa ter o mínimo do parecer ser verdadeiro. Se ela parece ser, ela precisa ter uma ancoragem mínima, entende? Ela não tem uma ancoragem completa com o real. Então, assim, ela é uma construção discursiva. E aí eu estou abordando isso da forma como a gente pode abordar a partir da semiótica narrativa, né? Estou dizendo que é algo bom para a sociedade? Não. Mas eu vou te contar como é que a sociedade vai fazendo isso historicamente. Por que a gente diz assim? A gente começa a falar mais na nossa sociedade a partir de agora, a partir de bem pertinho ali, 2013, certo? Que agora já parece longe de 10 anos, mas é bem pertinho na nossa memória coletiva. Porém, eu tinha uma professora de história que ela dizia assim: os Estados Unidos nunca ganharam uma guerra, mas eles são muito bons de contar história. Todas as vezes que você assiste qualquer filme relacionado aos Estados Unidos, à guerra, você tem o Rambo, você tem você tem o flamular da bandeira norte-americana como uma conquista, como aqueles homens que foram guerreiros, que foram para a guerra. Os nossos livros didáticos, pelo menos da minha geração para trás, né, trouxeram notícias para a gente sobre o processo de escravização dos povos de África no Brasil, que pareceu para a gente que todo mundo entrou bonitinho, feliz, contente, alegre, sorridente no navio negreiro e chegou aqui, né, para trabalhar. Então, isso é pós-verdade. Olha, eu ia te perguntar assim... É uma criação discursiva, certo? Que tem ancoragem... Existiu o processo de escravidão? Existiu a guerra? Ela tem uma ancoragem mínima com o real. Sim. O que você precisa olhar são os outros fatores que ancoram. Por isso que eu estou dizendo assim... O que a semiótica grimasiana vai te dar são instrumentos para você analisar essa narrativa e ver se as ancoragens que ela coloca ali, né, tem relação direta com o real. Sim. Né? Eu queria trazer essa ponte, essa coisa do pós-verdade, porque eu queria fazer o link com as fake news que a gente tem visto hoje, né? E que tem muito do querer acreditar também de quem recebe. Só que aí você já trouxe mais um elemento. Então, existem, por exemplo, memórias coletivas que são criadas, né? Essa coisa da história mesmo, que você traz dos Estados Unidos e outras, porque a gente tem diversas, tipo, a gente tem aqui uma parceira da população que faz uma idealização gigantesca do período militar, do regime militar. Isso também, então, pode ser uma pós-verdade. Sim. Vamos lá, direitinho aqui. Para que o outro acredite, para que o que a gente chame de comunicação completa dentro do processo semiótico, dentro da semiótica grimasiana, eu vou sempre demarcar esse espaço, porque se você ler o texto, você vai ver que tem uma abordagem a partir da semiótica grimasiana, outra a partir da semiótica americana, outra a partir dos discursos. Mas dentro do que a gente está trabalhando, a gente tem 2 contratos, tá? Que são estabelecidos entre enunciador e enunciatário para que essa comunicação seja completa. Um contrato diz respeito a essas relações de ancoragem com o real que eu coloquei aqui, né? Existe um lugar, existe uma pessoa, existe um acontecimento, mesmo que ele não seja contado no seu todo, mas ele é contado a partir de um ponto de vista. Sim. A nossa questão da história, por exemplo, é contada a partir do ponto de vista do vencedor, e abra todas as aspas nisso aí, né? De quem tinha mais força econômica, né? Ou bélica. E a gente tem o contrato fiduciário. O que é o contrato fiduciário? É o de crença. E esse contrato de crença, ele é extremamente passional. Não é só um dever crer ou um poder crer. É um querer crer. Sim. O que acontece? Você viu as manifestações desse domingo, dia 25, na Avenida Paulista, em pró do ex-presidente Bolsonaro. Sim, né? Sim. E os discursos que são proferidos ali em cima do trio, né? Das orações e tudo mais. Existe um compartilhamento de crenças ali. Existem pessoas que querem crer naquilo que foi dito. O nível de fidelidade que se tem ali está para além de qualquer efeito de verdade provocado por ancoragens concretas.
Elas passam pelas relações passionais das pessoas. Quais são Sim. essas relações passionais? São do sentir e dos sentidos, e eu digo dos sentidos mesmo, dos nossos 5 sentidos, Sim. né? Que é da pele, do olho, do ouvido, e daquilo que eu fui construído para acreditar desde a minha infância. Então, tem pessoas que querem crer que a ditadura militar de 64 foi uma revolução em 64. Porque, historicamente, elas foram preparadas para aquilo. E elas ocupam lugares sociais e econômicos nos quais são confortáveis dizer que a revolução, que foi uma revolução em 64. E não uma ditadura. Que não se torturou pessoas, que não se matou pessoas, que não se perseguiu pessoas. Aí agora você coloca isso do ponto de vista dos filhos e das pessoas que foram torturadas. Entende? Tem essa relação de crença. Eu digo sempre na minha aula, a mamadeira de piroca, por exemplo, se me permitem dizer aqui, né? O fenômeno da mamadeira de piroca. Como é que alguém acredita naquilo, professora? Querendo crer. Sim. O que existiam? Existiam aulas sobre sexualidade. Desde que eu sou criança, na minha escola existiam essas aulas de sexualidade. Eu também. E isso nunca foi uma questão. Isso nunca foi uma questão. Existiam essas aulas. A partir disso aí, toda a criação da mamadeira de piroca, sem nunca ter existido o objeto, sem nunca ter sido necessário que se mostrasse esse objeto, que ele aparecesse em lugar nenhum, ele é um construto discursivo que garante uma relação comunitária de crença. Então, assim, ele faz parte de uma memória coletiva de um determinado grupo. Eu digo que determinados grupos políticos, como os que estavam no dia 25, né, desse mês de fevereiro, na Avenida Paulista, eles não querem ganhar novos adeptos. Então, eles não precisam de uma ligação direta do seu discurso com a realidade concreta. Eles querem garantir a continuidade dos seus adeptos. E essa continuidade se dá pelas paixões. E aí eu preciso insuflar as paixões. E insuflando essas paixões, eu garanto a perpetuação de discursos de ódio e discursos de violência. Porque uma coisa muito importante na narrativa e na estrutura histórica da narrativa que a gente tem, desde suas bases, eu crio heróis e eu crio vilões. Sim. Então, se eu crio heróis e crio vilões, e eu crio um percurso extremamente passional do herói ao vilão, o que é que eu faço com isso? Eu insuflo violência, eu insuflo ódio, eu insuflo uma disputa que é extremamente bipolarizada. E tudo através de discursos, né? Somente, é assim, uma coisa muito... você fala que a pós-verdade não é mentira, mas assim, quando você vai analisar, né, do que foi feito, por exemplo, o governo Bolsonaro, 1 milhão de fake news, 1 milhão de informações de procedência duvidosa, você vai juntando tudo, você vê o que foi que fidelizou esse público, basicamente. Foi um discurso. Tô errada? Não. A mesma coisa também com a esquerda, né? Com as paixões de Lula também, do PT, né? Que tem muita coisa ali que é só... Eu vejo, assim, gente muito fanática com Lula e que você vê que o que tem ali realmente é emoção. A criação de um herói. Um herói. E aí, ainda nessa questão da pós-verdade, né? Você tem ali... Por isso que as fake news, elas tiveram tanto sucesso aqui no Brasil. Eu sei que elas tiveram em outros países também. Mas, assim, você acha que o êxito dessas fake news, assim, aqui no Brasil também se deve muito ao fato da gente ter uma população com baixa escolaridade, ou isso não tem a ver? O desconhecimento, ele é um prato cheio para esse espalhar de crenças, de paixões, insuflar de egos, né? Porque a partir do momento que você vai vislumbrando, né, que aquilo não tem conexão direta com um determinado objeto concreto, com uma determinada realidade, você vai já quebrando essa relação de crença, de fidúcia, de segurança com quem diz. Porque o que acontece? A gente cria não só um simulacro que é narrativo, mas um simulacro de quem anuncia esse discurso. Sim. Então, assim, a gente tem, dentro da nossa bipolaridade da política, heróis criados, que a gente já colocou aqui. Então, a gente tem simulacros que garantem
essa fé. E aí eu não estou dizendo de uma fé religiosa apenas, mas eu estou falando de uma fé de um acreditar sem precisar ver em algo. Sim. De um acreditar a partir dessa criação narrativa que se tem. Então ela favorece, sim. Assim como a gente cria e demoniza pessoas a partir dessa própria criação narrativa, né? Eu estava aqui pensando, e eu vou trazer, né, a partir de outras conversas que a gente já teve aqui, o que é que eu tenho dito sempre na questão da necessidade do diálogo interreligioso, mas muito mais não dar-se a conhecer o outro. Porque quando a gente não conhece as diversas, né, outras relações com o sagrado, por exemplo, é muito mais fácil de eu demonizar o outro. Sim. Né? De eu criar o outro como o Satanás, como uma figura que é contrária ao meu Deus. E não observar que cada um está numa profissão de fé diferente apenas. Numa relação com o sagrado diferente apenas. Que foi um outro processo que a gente teve muito forte de 2014 para cá, né? Foi. O nível de violência com as religiões a partir do racismo religioso como um todo. Então, mas por quê? Porque a gente tem, desde o movimento que esse país foi colonizado, uma necessidade de retirar o sagrado dos povos que foram oprimidos para a construção do Brasil enquanto Brasil. E nessa construção, a gente criou narrativas. Sim. E essas narrativas eram narrativas de demonizar o sagrado das outras pessoas. Demonizar pessoas. Então, a partir disso. Né? E elas não são gente. E a partir disso, essas pessoas não são gente. Elas podem ser oprimidas, né, de todas as formas. Então, é muito tênue. Precisa ter uma linha de conhecimento do que está acontecendo, porque quando você está lidando com relações de fé, por exemplo, que foi o que foi muito utilizado para a disseminação de fake news, Sim. Né? Você está lidando com pessoas que estão no lugar que dá essa segurança. Isso é um tipo de ancoragem. Você colocou pastores, como a gente tinha nesse dia 25, em cima do trio, para disseminar essas fake news. Você colocou alguns jornalistas, alguns artistas, que são pessoas que estão no campo de segurança da população. Ou seja, no nosso campo de dar credibilidade, Isso. Ou seja, de instaurar as crenças nas cabeças das pessoas. Uma coisa que você estava falando aí, estava me lembrando, uma coisa que eu fiquei, na época, chocada quando explodiu aquele caso de João de Deus. E que, assim, o que mais os noticiários falavam era da quantidade de artistas e pessoas famosas que ele recebia para tratar. Então, assim, políticos, Xuxa, 1 milhão E, assim, ele não mexia com essas pessoas, porque ele sabia que essas pessoas trariam, né, credibilidade para ele, pro trabalho dele, e iriam atrair outras pessoas. Ele chegou a mexer com uma esposa de um diretor, mas era um diretor que já estava acamado, já estava fora de circulação, entre aspas, ali. Então, ele se achou do direito. Mas, assim, Xuxa, por exemplo, ele não ousou, porque Xuxa era a responsável por transferir credibilidade para ele. A presença de Xuxa ali, na casa dele, né, E assim, como é impressionante o quanto a gente se influencia, né? Justamente só pela presença dessas pessoas, assim. Bom, Xuxa não é especialista em religião, Xuxa não é especialista em espiritualidade. Por que ela, por si só, enquanto apresentadora infantil, transfere credibilidade para um cara que é um religioso, que está se propondo a ser um líder religioso? Que ela está na sua casa, ou esteve na sua casa, durante várias manhãs, durante vários anos. O que a televisão dá pra gente de credibilidade, né? Sim. Por isso, os jornalistas, né? A gente falar um pouquinho sobre esse papel da comunicação também, é que eles entram na nossa casa. Estão no nosso campo da intimidade, por mais que você, como jornalista, não me conheça, mas a sua presença está perto, está na minha casa, está na minha intimidade, né, todos os dias. Então, eu acho que eu conheço você. E que aquilo que você me diz é seguro, é verdadeiro, é crível. Sim, pois né? E o que foi a grande questão que deu base para as fake news foi essa, que a gente, enquanto comunicador, pretensiosamente se disse dono da verdade. Por que você acha isso? Porque a gente buscou, inclusive como ciência, como cientista, a gente buscou dizer que a gente era neutro. Ah, tá. Que a gente, né, só passava a notícia, né, ou que a gente, como professor, tinha uma neutralidade
daquilo que eu estava pesquisando ou Sim. daquilo que eu estava trabalhando, né? A gente demorou para entender aquilo que eu disse lá no início. Que a nossa própria conversa aqui hoje está acontecendo porque esse espaço permite que esse tipo de conversa aconteça. Enquanto em outros espaços esse programa nem existiria da forma como ele é, entende? A gente criou um simulacro sobre o que é o jornal, o que é a notícia, o que é a comunicação, que blindou durante um tempo e colocou isso como uma verdade pura. Esse espaço como espaço da verdade. Não tinha nem a oportunidade de dizer assim, de uma verdade ou de uma possibilidade de verdade. Não, era o espaço da verdade. Então, o que sai num jornal, qualquer que seja ele, era deu no jornal, não sei se você lembra, que era dito assim, né? Deu no jornal. E aí, é verdade. As notícias muitas vezes começam assim, né? As fake news que a gente recebe. Agora sim, você falou uma coisa interessante da questão do querer crer, dessa questão das paixões que esses discursos criados encontram do outro lado para poder se ancorarem, né, e se fixarem como verdade. Mas aí, e você falou que não é, isso está na minha cabeça até agora, você falou que não pode ser classificado como mentira. Mas eu pego aquele fato que aconteceu, os acampamentos pós-eleição, né, dos apoiadores de Bolsonaro que montaram acampamento no Brasil todo, reivindicando como é que chama? A reapuração dos votos, que foi o fraude e tal. Enfim, aquele fato ali que se estendeu por meses, né? Que inclusive foi o que uma das coisas que empurrou para o 8 de janeiro, mas depois do 8 de janeiro ainda continuou, vários acampamentos ainda continuaram, né? Eles estavam ali reivindicando uma realidade que não existia, teoricamente. Nossa. É isso, entendeu? Porque assim, o conceito de verdade e de mentira que a gente tem popularmente é o que não cabe para a semiótica demasiana, entendeu? Sim. Quando a gente faz o quadro de veredicção, o que é verdade é aquilo que parece ser e é real. Mas assim, é porque a gente está na imanência e na aparência. E a gente só acessa a imanência, para ser mais demasiado, a partir da aparência. Então, quem diz ser mentira, verdade, falsidade, é o enunciatário. É quem recebe. Sim. E como ele elabora. Então, por isso que eu disse para você, eu não posso dizer que é mentira. Então, é um construto discursivo que não necessariamente possa ter relação direta ou ancoragem com a realidade. Sim. Para nós. Por quê? Para quem estava acampado, o que eles reivindicavam era real. Você assistiu o vídeo de Bolsonaro? O vídeo que começou a circular depois da delação premiada de alguém, que eles estão numa sala e ele começa a criar o que vai acontecer aí em 8 de janeiro do ano passado. Nesse vídeo ele faz uma coisa importante. Todo mundo diz que ele é louco. Sim. Eu, desde o início, digo que ele até pode ser. Mas o pessoal da equipe dele é bom de marketing e é bom de semiótica. Por quê? Ele começa a querer que digam que as urnas são inseguras. Sim, sim. Que a eleição vai ser fraudada, tal. Tem todo esse debate na sala. Alguém diz assim, não, mas a gente já foi lá fazer a verificação, já saiu o laudo, a gente já assinou o laudo. Ele diz assim, mas eu estou dizendo. Eu estou dizendo, e nós vamos dizer em todos os lugares onde nós formos que as urnas podem ser fraudadas. O que é isso? A construção da realidade a partir do discurso. A palavra como criadora, que não é nada mais do que o que eu estou dizendo aqui desde o início. Entende? Ancorado em quê, Camila? Na imagem que ele criou dele mesmo. Para o público. Uma vez que ele diz, e que o ministro diz, e que aquela pessoa em que eu votei, em que eu confiei meu voto, meu país, está dizendo que foi fraudado, então eu vou acampar na frente do exército. Se ele está dizendo que o exército é a salvação, eu vou para lá. Né? Para várias pessoas, andar de joelho, pagando uma promessa, também não tem relação nenhuma com a realidade. Sim, então você está dizendo que aquele acampamento ali estava
nós, como jornalistas, tínhamos a obrigação, porque o que aconteceu? Eles não estavam sendo cobertos pela grande mídia, né? Os jornalistas não iam lá, Record, nem a Band, nem a Rede TV, que eram TVs assim mais próximas. Ideologicamente ligadas aí. Eles não estavam dando muita cobertura, mas principalmente Globo e os outros, a maioria das mídias, né? Porque eles estavam ali, a meu ver, né, como jornalista, e de muitos, num delírio coletivo. Aquilo eles estavam lá, estavam falando de fraude, estão falando que vai ter um golpe, que o Brasil está correndo risco, que a democracia está falindo e tal e tal. Então ninguém cobria. Mas um belo dia eu liguei na Jovem Pan. E eu vi uma cobertura que eu falei, gente, que coisa surreal, onde eles estão vivendo, sabe? Então, assim, aquela cobertura da Jovem Pan reafirma as crenças, né? Então, os jornalistas tinham a obrigação de estar lá cobrindo? Não, precisava cobrir e mostrar até onde aquilo ali não é real e como não é real. Porque a gente tem como fazer isso. Sim. Com os documentos, né? Entrevistando outras pessoas, que eu acho que obrigatoriamente, aí vai da minha análise, né, da questão, obrigatoriamente, como imprensa, nós precisamos cobrir os diversos pontos de vista. Sim. Né? E mostrar, para poder chegar desses pontos de vista, o que é que tem em comum? Onde é que está a realidade ali nesse ponto? Então a gente tinha o próprio documento que foi assinado pelos próprios ministros, que foram lá e verificaram as urnas e viram que não tinha nada de ilegal. Sim. A gente tinha a publicação dos resultados das eleições. A gente precisava entrevistar mais pessoas que nos passassem essa credibilidade e essa segurança, demonstrando que aquilo ali não era a realidade. Sim, entendi. Então foi um erro que você acredita que foi um erro dos veículos de imprensa relegar aquilo à insignificância. Sim. O quanto mais alguns veículos de imprensa deram insignificância àquilo, outros tantos, dos quais você citou um aí, deram extrema importância e credibilizaram. Por quê? Hoje a gente tem uma possibilidade grande de fazer um recorte da realidade, de recortar mesmo a realidade. E só ouvir o que a gente quer. Sim. Só assistir aquilo que a gente quer e aquilo que fala comigo, que corrobora as minhas crenças e as minhas... A gente não tem mais 2 canais de televisão só. Eu não preciso ouvir mais propaganda nem mais nada, porque eu coloco o podcast que eu quiser, né, para assistir. Eu tiro das minhas redes sociais as pessoas que não falam comigo, ou simplesmente ataco e pronto. Então, assim, eu crio ainda mais um simulacro para que eu possa existir. Porque a gente não está tendo acesso ao todo. Por mais que a gente esteja vivendo numa era de extrema informação, de extremo circular de informação, a gente escolhe as informações que vai acessar. Então, assim, eu ficava me perguntando até onde era de interesse da grande mídia aprofundar o debate sobre aquilo ali, como você está fazendo agora. Sim. Sabe? Porque isso aqui dentro da sua casa, porque por mais que alguém diga, eu não assisto a Globo, vamos falar Globo, não assisto a Globo. A maioria da população brasileira assiste a Globo, mesmo quem diz não assistir. Assiste o jornal. Se a gente abre esse debate ali e diz, a gente está vivendo em um momento em que cada um está recortando a sua realidade, a sua maneira. Vamos instaurar um debate entre A e B aqui e começar a pensar qual é a situação real da vida que a gente está. Sim. Até onde isso é interessante também. Para quem controla mais de 50% da mídia. Sim, com certeza. E é isso, agora que você está falando, uma ficha caiu aqui, que assim, a partir do momento que uma boa parte da imprensa não cobriu isso, ela reforçou o discurso de perseguição política, e aí deu mais uma coragem para a galera do discurso. Isso, porque eles de lá. disseram o seguinte, estamos apagando, isso. Trabalhando com a invisibilização da gente, então eu estou sendo perseguido politicamente, que foi a base do discurso do dia 25, né? Eu sou perseguido, o dia 25 ele vai criar um outro simulacro. Caso Bolsonaro seja preso, ele está criando a narrativa da perseguição de uma maneira tão bem construída, bem amarrada, tão bem feita, que caso ele seja preso, ele vira Marte. Mas você acredita que esse discurso dele de vítima é desde o início, né? Ele sempre é a vítima e tal, e agora ele só tá reforçando. Mas na prisão de Lula, eu também vi isso.
essa criação dessa narrativa. Já deixei a bola aqui. Existe porque cada um, ao seu modo, para o seu campo, cria a narrativa do herói. Sim. E aí, quem é o anti-herói, quem é o vilão, é um outro campo. Entende que a gente precisa chegar e organizar essa realidade direitinho? Sim. Porque a gente está criando, basicamente, em termos de Brasil, 2 bolhas. Né, que estão em confrontos em que discursos não vão se alinhar. Porque as realidades que foram criadas, os simulacros que foram criados para cada um, são simulacros que não têm... Não se tocam. Não vão se tocar. E a responsabilidade é nossa, da imprensa, de fazer alguma coisa, né, pra... Enfim. Mas, Camila, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, é uma provocação. Assim, a gente tem... Essa criação, né, de narrativas que, como você bem explicou no primeiro bloco, não necessariamente são mentiras, mas são realidades a partir dos elementos que cada grupo enxerga para ancorar, né, essas informações. Você tem, literalmente, várias parcelas da população criando suas realidades paralelas, né? E aí, assim... Você já pensou em que rumos isso pode tomar? Não em termos só políticos, mas, por exemplo, você tem todo um discurso anti-vacina aí. E você, desde que esse discurso começou a crescer, você tem um crescimento gigantesco de crianças que não estão sendo vacinadas agora. Porque a vacina faz mal, a vacina mata, a vacina causa tal e tal doença. E se isso começar a se proliferar para todos os aspectos assim, da sociedade? Assim, como a gente vai parar? Como resolver essa questão? Que isso é uma questão de discurso? Né? Você já parou para pensar nisso? Assim? E onde a gente vai parar com essas criações de realidade? Houve um processo de descredibilização da ciência. Pra gente chegar no ponto que tá, Sim. que eu acho que, eu nem sei mais onde a gente vai parar, que a gente chegou já num ponto em que já atingiu praticamente todas as camadas da sociedade que você está falando. Sim. A gente não acreditou naquilo que era a produção dos artigos científicos, mas buscou descredibilizar pesquisas de anos, né? A gente brigou com o que já tinha acontecido no Brasil de erradicação de doenças, por exemplo. Sim, sim. Né? A gente tá voltando a ter doença, que alguns estão brincando assim, a gente tá tendo doença retrô. Né? Sarampo. E isso tá acontecendo, e a gente não vai falar só de Brasil. Vamos falar do sarampo, por exemplo. O sarampo na Europa voltou com muita força. A gente não teve essa força, essa intensidade do sarampo aqui no Brasil, apesar de a gente já ter crianças que morreram, né? A gente já tem alguns casos, mas com a força que a gente teve na Europa, porque a gente já tinha um processo de vacinação aqui, que de certa maneira é acompanhado pelas próprias escolas, pelos próprios serviços sociais e hospitalares. Então, assim, mas foi feito um processo de descredibilização que ia para além do que a gente já tinha de história da saúde, por exemplo, no Brasil. De pesquisas feitas nesse sentido e de acontecimento, porque a gente tinha uma grande proliferação de uma doença que a partir da vacinação em massa ela é erradicada, e aí a gente simplesmente acredita que a vacina agora me faz mal. Quando alguns casos pontuais, sim, a vacina faz mal, porque algumas pessoas têm alergias, né, a determinados elementos que tem na vacina. Mas são os casos, até na língua a gente tem exceção, né? Mas são os casos excepcionais. Só que a grande massa da população, depois da vacinação, ela tem o quê? Uma erradicação da doença. Só que a gente conseguiu, né? Eu vou ter que dizer a gente, porque a gente vive na sociedade, faz parte da sociedade, apesar de nadar contra ela, não acreditar em fatos concretos, em pesquisa, na observação dentro da sua própria família, dentro da sua própria realidade. Porque uma construção narrativa mexeu com minhas crenças. E uma construção que não é desinteressada. Claro que não. Porque quando eu desacredito a vacina, eu desacredito todo um sistema de saúde, no caso do Brasil. Aí você entende que eu desacredito o SUS? O SUS. Eu desacredito um sistema que atende a massa da população brasileira. Eu desacredito um sistema que atende a classe trabalhadora. Então, o que a gente precisa perceber é que essas construções, elas não são neutras e elas têm uma finalidade. Sabe? Ela tem dono e tem uma finalidade.
Mas enquanto ela mexer com crenças íntimas das pessoas, ela vai fazer com que o próprio oprimido, por elas, acredite e defenda. Ele vai comprar o discurso do opressor e vai se voltar contra aquele sistema que está ali, de certa forma, lhe ajudando. Porque o SUS não é o melhor dos mundos, mas também é um sistema onde a classe trabalhadora, como você falou, encontra o tratamento, o atendimento. Claro que precisa melhorar, claro que precisa. Mas assim, nenhum outro, quer dizer, eu não sei, mas assim, eu sei que muitos países não têm esse sistema, inclusive os Estados Unidos, que é o que a galera pega como referência, né, de primeiro mundo, que lá a vida é maravilhosa, mas lá você morre na porta do hospital se você não tiver dinheiro pra pagar. Ninguém pegou como referência o Canadá, por exemplo, que tem uma atuação de serviço público de saúde por bairro, por exemplo, que é o que a gente está tentando reproduzir aqui com o posto de saúde da família. O PCF. Né? Então, assim, para quem é interessante construir esse discurso? Que mexe com as próprias crenças da classe trabalhadora. Porém, quem é que está dizendo isso? Eu, recorrentemente, tenho feito esse apelo para observar quem é que está dizendo isso, porque é quem credibiliza isso. E quem ocupa a mente, quem ocupa a consciência e quem ocupa as relações espirituais e emocionais das pessoas. Sabe? É porque é o meu pastor que disse isso, é o meu professor que disse isso. Sabe, é o padre que disse isso. São as pessoas que estão mais próximas. Que estão mais próximas, que dão credibilidade a isso. O WhatsApp, assim como a história da Xuxa que você citou, e eu disse, não, porque ela estava dentro da minha casa. Né, todas as manhãs. Eu sou da geração show da Xuxa. Eu também. Né? Então eu acordava e tomava o café da manhã com a Xuxa. Né? E aí o WhatsApp, ele teve esse efeito da pessoa que está dentro da minha casa. Porque eu acreditava não no que estava escrito, mas em quem me encaminhou aquilo. Gente. Foi o meu tio que me encaminhou, foi a minha prima que me encaminhou. Então, assim, não foi seu primo que escreveu, não foi sua tia que escreveu, mas a sua tia é dos seus afetos e você nunca vai acreditar que ela tá mentindo. Mas, gente, eu sempre achei isso um absurdo, porque eu falei assim, velho, as pessoas podem errar, ela pode não estar mentindo, não querer mentir. Mas ela pode estar passando informação errada. Por que as pessoas não conseguem fazer essa conexão, essa descolagem, né? Descolar isso, assim. Não é porque é minha tia, que eu amo muito, que ela é infalível e tudo que ela me mandar no WhatsApp vai estar certo. Né? É complicado fazer essa desconexão, assim, tem que estar envolvida com esses afetos, com esse... Mas é o que o Gremaio e o Fantanini chamam em semiótica das paixões, dessas relações passionais e afetivas, né? E o que o Landowski chama de semiótica do sensível, né? Que ele é do grupo do Gremar também. E trabalha com essa relação de construção de verdade, ou de efeito de verdade, vamos falar assim, a partir do sentir. Então eu estou vendo que foi o meu parente, eu sinto afetos por esse parente, e essas relações afetivas criam um efeito de verdade, de segurança. A proximidade, ela faz isso. E assim, é impressionante quando você vem explicar isso, a gente entende por que milhões foram investidos nessa estrutura de disseminação de fake news pelo WhatsApp. Por que não um outdoor? Por que não um meio de mídia tradicional? Por que não sei lá, você botar um cara especialista para falar num programa de grande audiência? Ela tá chegando na tua intimidade. É isso. Não é por acaso, né? Não é por acaso de jeito nenhum. Entende? Se você recebe essas... E assim, entrando no outro... Então assim, você, voltando para a pergunta que eu fiz, você vê uma solução para isso, assim, essa criação de realidades, né? Enquanto você tem aqui no Brasil aquele cara que acha que a gente vive na democracia plena, você tem aquele cara que a gente acha que a gente vive num golpe, que Lula tá fazendo hoje, é um governo de golpe. Você tem o cara que acha que a gente tem que, sei lá, acabar com a política e ser totalmente anarquista. Você tem 1 milhão de análises sobre a situação política hoje, né? Como você disse no primeiro bloco, nada pode ser mentira. E aí, que solução a gente dá pra isso, assim? Quem vai dizer o que é verdade? Assim, nada pode ser mentira no nosso conceito. Pode ser mentira, né? A partir da análise que você faz do texto, do discurso, daquilo que é dito. Sim, né? Mas que solução? Quem diz o que é verdade?
quem diz o que a gente está vivendo aqui? Existe um quem diz o que é verdade para todas as pessoas. E a gente sabe, a gente vem falando disso em todos os textos que a gente está escrevendo. A gente sabe que quem detém o poder econômico, né, tem o poder social, é quem dissemina valores. Sim. Né? Por que eu bati o tempo inteiro aqui nessas relações passionais? Por que o tempo inteiro eu trouxe a igreja e as relações afetivas para cá? Porque o que a gente teve muito forte dentro dessas guerras narrativas, vamos colocar assim, e de domínio, passaram pelas relações passionais, tá? A eficiência estava ali. Sim. Nessas relações com a intimidade do ser. E nessas relações com a intimidade do ser, a gente vai falar de valores. E quando a gente vai falar de valores, a gente vai falar de moralidade, a gente vai falar daquilo que é disseminado enquanto os valores bons ou ruins, a moral boa ou a moral ruim, a partir do construto social. Aí vamos pensar em quem diz o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é belo dentro da sociedade, quem detém o poder econômico. E quem detém o poder econômico detém também o poder das mídias. Sim. Por isso que eu perguntei no início, é interessante para a grande mídia fazer essa quebra? Porque se fosse interessante para os governos e para a mídia, aí o que a gente pode fazer? Isso já teria sido feito. Investir em educação, porque quando você investe em educação, você vai investir em pessoas que sabem interpretar um texto. E ler, porque a gente tem uma grande parte da população que ou é analfabeta ou é analfabeto funcional. E a gente não fala sobre isso. A gente trata todo mundo, né, como alfabetizado, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo acessando uma notícia vai conseguir interpretar aquela notícia e saber o que está sendo dito ali, né? A gente, além disso, tem pouco acesso a aulas de história, de geografia, e já se quis eliminar isso, inclusive, do currículo escolar. E que aulas de história e que aulas de geografia são essas também que a gente está trabalhando. Enquanto mídia, investir em checagem, em elementos de checagem. A gente já tem agências de checagem muito boas, né? O Coletivo Beré, por exemplo, é uma grande agência de checagem, mas que ficam ali, restritas aos seus ambientes, porque a grande mídia não interessa checar. O G1 tem... Mas assim, quais notícias, né, que eles checam? São escolhas, né? Quais notícias são checadas. Então, a checagem de notícia é importante para todas as notícias. Chegar para a população, ensinar como checar a notícia, que eu acho que foi um caminho que o G1 começou a fazer, mas eu acho que precisa falar mais popularmente como fazer isso, né? Não é só olhar no Google, mas ver se aquele site é confiável, se ele realmente tem produzido notícias confiáveis ao longo, né, da sua existência, da sua história, se ele não é novo, se não foi um jornal criado muito recentemente só para isso. Sim. Né? Então, assim, a gente tem um baixíssimo investimento em educação nesse sentido, inclusive de uso da tecnologia. Todo mundo tem acesso à tecnologia, vamos dizer assim, ou grande parte da população, que eu nem posso dizer todo mundo, porque a gente, inclusive, tem uma parcela importante da população que não tem acesso à internet, por exemplo. Né? Mas, assim, quem tem acesso, ainda assim não sabe usar. A maioria não sabe usar. A gente tira, surge até a expressão tio do Zap, né? Que é aquele cara que passa um monte de coisa, de besteira. E encaminha o que chega e o que ele acredita ser verdade, que ele entende ser verdade. E é assim que ele vai fazer. Então, assim, instrumentalizar as pessoas para o uso disso, colocar na mídia a existência de um algoritmo que traz para você aquilo que você apenas quer ver ou que ele quer te mostrar. Então, se você procurou por alguma coisa, ou a gente está conversando aqui agora e meu telefone estiver ligado, e a gente falar, preciso comprar uma cama, vai aparecer um monte de promoção de uma cama, e que aquele é um algoritmo que me ouve e produz, né, para tecnologia, para venda, para ali, e baixíssima ideia de informação, de rompimento com aquelas bolhas. Porque é o que eu tô conversando com você nesse momento, que vai aparecer pra você daqui a pouco. Tá com o celular aqui em cima. Né? Agora, assim, eu acho, por muito tempo eu acreditei realmente, né, que a gente precisa, quem trabalha na imprensa precisa investir mais nessa coisa de mostrar como é que se checa, né, ensinar as pessoas minimamente a desconfiarem das informações que recebem, tá, pra não cair em tantas fake news. Mas quando a gente para pra pensar nesse conceito de pós-verdade, que aí você vem dizer um querer acreditar, aí dá um desânimo.
Eu disse, poxa, será que esse esforço então vai ser em vão? Porque a pessoa tá acreditando porque ela quer acreditar. E assim, eu tentei fazer isso na minha família, né? Mas casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou a única jornalista da família, mas em compensação ninguém acredita em mim. Quando eu digo que, não, isso aqui é fake news, que nada, você é ista, não sei o que, ista, não sei o que, ista, e não acredita. E uma vez eu recebi uma fake news absurda aí de um tio meu, e eu disse a ele, tá errado por isso, isso e isso. E ele me respondeu simplesmente, por que você está dizendo que é mentira? Pode até ser mentira, mas parece verdade. E ele não tem a menor noção do que é pós-verdade. Ele não tem... Super noção, ensinou rapidinho. Parece ser verdade, é crível pra mim. Foi exato. Aí quando eu falei assim, aí eu mostrei pro meu marido, eu falei, como é que você vai discutir com uma pessoa dessa? Ele disse que parece verdade. Eu vou fazer o que mais? E diante disso, eu não tô dizendo assim que a verdade não existe, entende? Mas que quando a gente tá falando de narrativa, a gente precisa compreender esses fatores da criação. Vou falar pra você aqui. Livro publicado a partir da minha dissertação de mestrado, que analisa música de Chico Buarque do período do AI-5, da ditadura militar, a partir da semiótica grimasiana que a gente acabou de analisar. Que ótimo aqui. Chico Buarque, o tempo, os temas e as figuras. Para quem tiver interesse também, estudar mais um pouquinho, né, de semiótica, entender melhor, que é um assunto muito bom. Então eu trouxe pra te presentear. Obrigada, Camila. Obrigada. E eu trouxe ele agora porque eu lembrei de uma coisa a partir do que você falou do seu tio. Não sei se a gente ainda tem tempo, mas assim, quando a gente tá falando da narrativa também, a gente vai falar de sujeitos, tá? Que estão em busca de objetos nos quais eles investiram valores. Quando eu falo objeto, ele pode ser um objeto concreto, um livro, mas ele pode também ser uma pessoa, ele pode ser uma história, um sentimento, tudo isso, certo? E esses objetos, eles não precisam existir também, nem vaciar transitar na sociedade. Tem uma música que eu analisei aí que chama O Boi Voador Não Pode. Né? E aí a gente fala do objeto criado para que os valores sejam investidos nesse objeto. Aí eu volto lá, o meu boi voador não pode, das fake news, assim, padrão, para mim, é uma madeira de piroca. Ele é um objeto criado para que os valores morais dos sujeitos que queriam acreditar fossem investidos. O kit gay, o kit gay, todas as questões antes de discussão de gênero, antes de discussão LGBT, fossem valores investidos ali, naqueles objetos. Eles são objetos criados para que esses valores em disputa na sociedade sejam investidos ali. Sim. Então, como é que a gente faz com isso? Olha, como professora, assim, eu sempre vou acreditar no poder da educação. Então, eu tô na sala de aula todo dia com um grupo de letras, trabalhando com análise de texto, análise de discurso. Então, eu acredito, obviamente, que tá nas minhas relações de crença, que a partir dali vão sair professores que vão para a rede básica também com essa abordagem, com esse olhar de você poder ver o mundo e observar as diversas possibilidades que tem no mundo, as diversas construções narrativas que tem ali e poder fazer suas escolhas coerentes, né? Com coragens coerentes, perto do possível. E eu acho que o trabalho que você faz hoje é um trabalho de mídia importante, né? Você sai da questão do descrédito da ciência, porque o que eu estudo, o que os professores da comunicação de um modo geral estudam, são questões científicas, são questões observáveis, são pesquisas e você traz o crédito de volta pra gente quando você traz isso pro seu programa. E traz a possibilidade de a gente estar falando aqui, porque eu tentei trazer o palavreado da ciência o mais próximo possível da nossa... do alcance das pessoas em geral, né? Que possam assistir. Então, eu busquei trazer o mínimo de conceito e de termo técnico, mas trazer isso dentro dos exemplos. E eu acho que é um trabalho fenomenal que você faz. Obrigada. A gente precisa, né, investir na qualificação das pessoas. E a TV Câmara, ela é uma TV pública que tem essa obrigação, né, de fazer ter uma função social, né, na sua programação.
né, de educar e de trazer informação de qualidade. Então a gente precisa trazer essas produções que muitas vezes ficam muito restritas à academia para o público entender, né, que tudo isso que você está vendo, a fake news que você recebe no seu WhatsApp, ela está sendo estudada também. Ela tem um motivo, tem uma explicação e você pode não cair, você pode seguir esse caminho de desconfiar, né? E assim, Camila, agora eu vou tentar recuperar um pouco da minha dignidade que eu perdi nesse programa, porque quando você descredibiliza, você fala, não existe mentira, aí eu já me senti... Ai, porque... meu Deus, eu não disse que não... Porque como eu sou jornalista trabalha com verdade, então a gente realmente se acha o detentor da verdade. Aí você agora me jogou no chão, eu vou me reerguer, vou tentar me reerguer. Porque assim... Eu já tenho pânico com essa história da mentira. Tem um lugar social que é a ciência, o jornalismo e é o que mais? É a academia. A ciência, jornalismo e academia, eles ocupam esse lugar social de produção de verdade, né? Então, assim, sempre quando eu me deparo com pessoas em dúvida sobre uma notícia aqui e ali e tal, a gente procura num site de notícias de confiança, um site de notícias, porque assim, ele pode até ser enviesado, né? Ele pode até ter a sua ideologia pra lá, pra cá e tal, mas um site de notícias de verdade, profissional, ele não vai publicar uma mentira, né? Esse, pelo menos, é o conselho que eu sempre tento dar. Mas aí você... Como o jornalismo, ele sempre desfrutou desse lugar, né, de confiança, de credibilidade, nos últimos anos a gente tem visto essas fake news colarem de uma forma muito fácil, com formatos que, assim, você pega, eles não se dão nem o trabalho de escrever corretamente, sabe? Não tem nem título, e às vezes é assim, aconteceu hoje quando? Acabou de dar no rádio, como você falou no primeiro bloco, né? Acabou de dar no rádio, acabou de dar no jornal. Sim, quando isso? Cadê as informações concretas? As pessoas acreditam nisso. Então, assim, como é que, de repente, a gente saiu desse lugar... Saiu não, né? Não sei se a gente saiu, mas assim, de repente as pessoas começaram a acreditar também nesses simulacros de fatos totalmente inconsistentes que chegam via WhatsApp. Como é que isso aconteceu? Ele não tem a coragem de tempo e lugar, alguns, como Sim. você colocou aí, certo? Vou voltar pra mentira nesse instante. Sim. Não tem a coragem de tempo e lugar, como você colocou aí. Mas esteticamente, ou como diria o Landowski, estesicamente, ou seja, no visual... No que ele tem lá, você vai observar que ele parece ser um jornal. Ele parece ser um blog de notícias. Porque pelo menos os que eu acessei, né, que tinham essas coisas inconsistentes, ou pareciam mais um site de fofoca, Sim. né, daqueles que a gente chamava antes de imprensa marrom, Sim. alguma coisa assim, do que um jornal, né, que a gente se sentia seguro de ler. Que era bom aquele jornal da Folha. Tinha todo um jornal físico. Pra você né? ver como essa estesia, ela faz sentido também, né? Sim. Ela faz ser o sentido. Porque o que é que esse jornal, que ele não é mais físico, ele proporciona que jornais como esse existam. Porque ele cria uma característica de blog, uma característica de site, uma característica de jornal. Muitas vezes nem tem. E tá ali no mesmo suporte. Sim, tá no mesmo suporte. Entendeu? Tá no mesmo suporte que os outros. E aí já é eu suficiente. criei uma terra de ninguém, porque já é o suficiente para algumas pessoas. Porque você que conhece, você sabe que tem que ter um lead, que tem que ter um serviço, que você vai logo desconfiar. Mas a população, de modo geral, não tem acesso a isso. E chegou para ela pelo mesmo suporte que chegam aos outros. E aí isso vem junto com esse descrédito, né? Que você falou da ciência, descredibilizou a ciência, mas também descredibilizou o trabalho dos jornalistas e a academia. Porque eu já ouvi de uma pessoa, você é uma jornalista formada pela Facom, aquela universidadezinha que só forma, não vou nem dizer o quê. Então, assim, descredibilizou o meu trabalho e descredibilizou a minha faculdade. Então, o que acontece é que nessa bipolaridade, né, nesse campo dual dicotômico que a gente criou, a universidade entrou no campo dos comunistas. Sim. Entrou no campo dos comunistas. Então, se saiu da universidade, é coisa de comunista. Foi um dos valores que foram colocados para descredibilização da universidade. Comunista e ateu. A universidade é um lugar de comunista ateu. Então, assim, se você coloca como os valores principais da sua casa
a família, a sua religião. Você nem vai olhar para o que é produzido para a universidade, porque ela é a que os comunistas foram associados historicamente. Até para que pudessem ser perseguidos, torturados na ditadura militar, né? Tinha uma história que comunista era comedor de criancinha, né? E que não tem nenhum apreço pelas relações familiares, pelas estruturas, né, que a sociedade burguesa preza. E a questão de ser ateu, né? Ainda por cima não está ligado a Deus, porque se é ciência darwinista não tem relação com a teoria da criação, né? Era assim que era colocado. E foi um fator que foi usado para descredibilizar dentro da massa da sociedade toda a produção acadêmica e, portanto, a sua produção jornalística também. E uma coisa que você falou importante, que eu estou aqui pensando, quando você descredibiliza ciência, academia e o jornalismo, você acaba mexendo com as estruturas, de fato, de quem é mais pobre. Porque, assim, o jornalismo serve aos mais pobres, muito mais do que aos mais ricos, né? Sim. A academia produz conhecimento para melhorar a vida da população. E a ciência pesquisa para melhorar a vida e encontrar soluções para os problemas da população. Os ricos, eles têm meios né, de se informar e não precisam de academia, em tese, né? Mas quando você tem essa criação de discursos que está prejudicando esses 3 pilares, que são pilares, digamos assim, de segurança de uma sociedade, quem é que paga por isso? É isso, a sociedade e principalmente a população mais carente. Aí o que é que eu quero colocar pra você, trazendo de novo a questão da mentira, que você traz como... Meu Deus, ela disse que mentira não existe. Vamos lá. Quando eu digo que a fake news, ela não é necessariamente a mentira, tá? Ela é uma construção discursiva sem ancoragem com a realidade, para alguns, porque para outros sim. Sim. A gente vai voltar, eu vou te dizer, olha, não é que em semiótica gramsciana não existe a mentira, porque no quadro lá eu tenho verdade, mentira, eu tenho falsidade, entende? Sim. Mas a questão, para que eu entenda que seja mentira ali, ela precisa estar desconectada do meu sistema de valores. Sim, sim. Entende? Não é no popular. Quando eu digo assim, não é mentira necessariamente. A gente está falando de um termo acadêmico, né? Eu tô falando de um termo acadêmico, assim como a gente usa a manipulação para um dos termos da semiótica gramsciana. Não é no vulgar, no que a gente considera a manipulação no vulgar, porque para a semiótica gramsciana a manipulação nem de todo é ruim. Mas, por exemplo, os processos que a gente tem aí de tratamento desses valores, por exemplo, são a partir da sedução. Sim. E a sedução é um tipo de manipulação para a semiótica gramsciana, né? Que leva o sujeito a crer. E leva o sujeito não só a crer, leva o sujeito a querer crer naquilo. Né? Porque, assim, quando é importante a gente pensar que quando a fake news ela é criada, assim como os processos de manipulação dentro da narrativa acontecem, ele não vai partir apenas do sistema de valor do enunciado, mas de com quem eu falo. Sim. Quando eu quero te levar a fazer algo, ou te levar a crer em algo, construindo uma narrativa para isso, eu tenho que me ancorar nos seus valores. O que vai fazer com que a Isabela queira acreditar nisso? E aí você constrói o discurso. E aí você constrói com base. Para levar a mensagem daquele jeitinho que a pessoa quer ouvir. Eu tenho que conhecer bem quais são os sistemas de valores do outro, de com quem eu falo. Então, é aquilo que a gente está repetindo aqui. Nada é por acaso mesmo. Nenhum discurso que chega até você, né, que está aí nos assistindo, não chega à toa. E não chega feito de qualquer jeito. O discurso do seu político favorito, seja ele de direita ou de esquerda, ele foi pensado para que você reforce o seu apreço por ele. Né, e a sua crença. E assim, Camila, qual dica você daria para quem está nos assistindo, assim? O que elas têm que prestar atenção num discurso? Qualquer discurso é tudo, gente. Discurso pode ser um programa de TV, pode ser um jornal, pode ser um discurso de um político, pode ser uma propaganda, pode ser uma mensagem que você recebe, né? Uma notícia encaminhada, alguma coisa que você recebe pelo WhatsApp. O que as pessoas precisam prestar atenção nesses discursos que estão aí
para não serem enganadas, minimamente, assim? É o básico que a gente faz para olhar um texto, assim. Quem é que está dizendo isso? Primeiro. Sim. Sobre o que esse texto trata. O que esse sujeito que diz quer me dizendo isso? Quem é ele para me falar assim? E quem sou eu para que ele entenda que pode me falar dessa maneira? Sim. É o primeiro ponto, entende? De onde é que está partindo esse discurso? Sobre o que é que ele trata, como ele trata. E parece que quanto mais sedutor ele for para a gente, no meu caso, ele já levanta logo um alerta. Mas tem gente que... Quanto mais sedutor, que quanto desarma. mais provocativo, quanto mais tentador ele for, porque você vai ver que esses discursos, eles têm um transbordar em excesso dessas relações passionais que vão nos tocar, sabe? Quando ele começa a provocar isso em excesso em mim, eu digo, oi, vamos ver até onde dá para ir aqui com esse texto, com essa fala, com esse discurso, com essa propaganda, com esse filme, né? Com o conteúdo que ele me traz. Então, assim, quem já falou sobre isso antes? Quem mais fala sobre esse assunto? Existem outros pontos de vista sobre esse assunto? Existem outros discursos sobre esse mesmo conteúdo? Entende? Por que ele me sensibiliza tanto? Por que ele me toca tanto? Principalmente, gente, quando isso estiver diretamente ligado à sua existência, à sua saúde, né? Isso me incomodou muito durante a pandemia, porque você levantar fake news durante a pandemia, para que as pessoas não se vacinem, para que as pessoas saiam de casa, para que as pessoas saiam de casa sem máscara. Sim, né? Aí é provocar a morte de pessoas. Mas quais pessoas, né? De uma massa da população que está acreditando nisso, porque não tem acesso, inclusive, direto às produções acadêmicas que a gente tem. Porque qual é a massa da sociedade que tem acesso à universidade? Para início de conversa. Que não é um lugar que basta querer estar. Precisa-se de uma assistência gigantesca para se estar ali, para estudar, para ter acesso à educação. Então, houve a morte de grande parte da população por conta da desinformação. Ou por conta de pessoas que usaram. E aí, se você, inclusive, está num lugar desse que é de confiança, seja jornalista, seja liderança religiosa, seja até médicos que fizeram, né, algumas falas perigosas. Sim. Você tem que colocar o quanto o que eu digo está influenciando, a quantas pessoas está fazendo, se isso vai ser benéfico, se isso vai ser maléfico para a população. Até nesse sentido, a gente precisa começar a pesar as coisas se a gente olhar para um tempo histórico muito próximo da gente, que foi esse período da pandemia da Covid-19. Porque grande parte da população morreu por falta de informação. E outra grande parte por informação equivocada, por fake news, por proliferar, né? E aí eu não estou falando de pós-verdade, porque quando a gente fala de fake news, a gente está criando deliberadamente notícias falsas. Né? Peraí. Porque tem uma diferença do estado de pós-verdade, né? Que é o lugar que a gente está, para a fake news em si. A fake news em si é a ação concreta, né? Da criação de notícias falsas. Tanto que o nome dele é fake news. É notícias falsas. E ela tem uma finalidade. Tem uma proposta nisso. Sim. Então não se encaixa dentro de pós-verdade, fake news. Se encaixa, porque ela existe nesse espaço nesse universo da pós-verdade. Tá. Mas é diferente, né? É um elemento à parte. Porque a gente não necessariamente chamou, por exemplo, o discurso dos Estados Unidos durante as guerras ou pós as guerras de fake news. Sim, né? Ele existe no espaço-tempo da pós-verdade, porque não é a criação da notícia falsa em si de maneira deliberada, mas é a criação do discurso do vencedor. Sim. Né? De quem detém poder, mesmo bélico, econômico e tudo mais. Mas a gente tem a fake news. Entendi. Entende? E aí a fake news é a notícia falsa em si, criada de maneira deliberada. E com uma intenção, né? E com uma intenção. Intenção específica. Agora, ela ocorre dentro de um processo de uma construção narrativa, né? É. Porque ela
traz esses valores todos que a gente já trabalhou aqui. Sim. Agora, uma última pergunta, Camila, pra gente encerrar, porque infelizmente tem que encerrar essa conversa. Sim. Eu tenho essa impressão, e eu carrego comigo isso, assim, por eu ser jornalista, a responsabilidade por esse estado de fake news, porque eu acho que todos os jornalistas têm uma responsabilidade nisso, a gente tem uma, e não no sentido de que, eu sou culpada, não, nós temos uma responsabilidade no sentido de trabalhar contra isso, né, e assim, eu acho que a grande mídia, principalmente, os grandes veículos de comunicação, têm obrigação de se prostrar e remar mesmo, sabe, naquele barquinho, remar contra esse estado de fake news, principalmente agora, esse ano que vai ter eleição, e a gente tá aí já com esse desafio das deepfakes, né? Que é aqueles vídeos que, gente, se as fake news mal feitas, sem data, sem nomes, sem referência nenhuma, conseguem enganar meio milhão de pessoas, imagine um vídeo com a cara de uma pessoa famosa falando o que ela nunca falou. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade. Mas aí, por outro lado, eu fico me questionando, né? Hoje em dia, como você mesma já falou, as pessoas escolhem o que elas querem ver e o que elas querem ler e ouvir. Você acha que a mídia ainda tem algum poder de influenciar, sabendo que as pessoas só assistem Globo? Quem quer assistir Globo? Só assiste Record? Eu vejo eu conheço uma infinidade de pessoas que, eu só assisto o Jornal da Record, né? Muitas da igreja, sabe? Porque, por uma questão ideológica, Sim. Né? Só assiste o Record. Então, assim, você acha que a mídia tem esse poder ainda de alcançar pessoas? Depois da internet, porque depois da internet tudo ficou nichado, né? Tudo é nichado. Você tem ali um algoritmo que vai atingir as pessoas que são evangélicas e da classe média, baixa e que gostam de, passear de carro. É um nicho. Aí você vem um outro nicho. Então você tem que... Hoje você não tem mais celebridades que falam com as massas, como existia o Xuxa. Hoje não existe mais Xuxa, nenhuma mais vai existir. Porque as pessoas estão ali nos seus grupinhos, você tem que criar ídolos para aqueles grupinhos, né? E aí, você acha que a grande mídia tem ainda alguma força? Pode mudar essa realidade? Pode. Porque por mais que esteja nichado, tá nichado pra mim e pra você. Tá nichado pra quem já tá levantando essa discussão, pra quem tem acessos, que não é a grande parte da população que tem acesso. Se você ligar pra minha avó, que tem quase 80 anos, em Feira de Santana ali morando, na hora da novela você não vai falar com ela. Minha avó tem celular, minha avó tem WhatsApp, mas na hora da novela, por favor, não ligue para ela. Ela dá boa noite para William Bonner. Tá? Ela anota se ele mudou o penteado. Então, a grande mídia, ela tem sim um grande acesso ainda na casa das pessoas. Entende? Ela ainda está no espaço do lar. Domingo de noite, eu tenho certeza que tem uma galera que chega da igreja aqui mesmo que diga que só assiste a Record, que vai correr para assistir o Fantástico. Eu assisto. Eu assisto, eu cheguei ontem. Eu tô falando de mim, eu cheguei ontem. Fantástico e Domingo Espetacular. Eu fico revezando, zapeando. Eu tava lá, inclusive, querendo ver o resultado do Baianão. Mas espero que eu não tinha visto se o Bahia tinha ganhado ou não. Eu fui lá ver, assistindo ao Fantástico. Então, assim, grande parcela da população ainda está ligada a isso. Por mais que alguns digam que não fazem, alguns não fazem mesmo, de fato, né? Ou não assistem um determinado horário, um determinado momento, mas a grande mídia ainda tem uma influência muito grande. Senão a gente não tinha... qual é o Big Brother que tá passando mesmo agora, que eu não sei, né? 20, quantas edições 50 de Big Brother. mil. Se não tivesse dando visualização, se não tivesse dando retorno para quem tá colocando dinheiro para aquilo ali acontecer, ali não tava acontecendo. Então, assim, não adianta a gente dizer que ela não tem, que essa grande mídia não tem uma influência sobre grande parcela da população, porque ela tem. Tem mesmo sobre as populações mais jovens, assim, que não se ligam muito, porque os adolescentes de hoje não se ligam muito em TV, né? Sabe quem tá fazendo um meme de Davi? Será que é um vovozinho? Ou é o pessoal da minha geração, né, que tá com 38, 39, 40 anos? Não é a gente que tá fazendo aquele meme do Davi, né? Dizendo calma calabresa, o que eu só sei porque eu vi no meme. Eu adorei, né? Será? A população mais jovem tá vendo isso também. Entendeu? Então não custa nada a gente colocar uma propaganda social, aquele dinheiro
que ganha, sabe? Ou que debita lá do imposto, que essa grande rede de televisão faz. Colocar lá e dizer, olha, antes de acessar uma notícia e tomá-la como verdade, verifique se ela realmente ensinar a fazer isso, né? Uma propagandinha assim, 30 segundinhos, né? Daria pra fazer e acessaria ali no meiozinho do Big Brother. Era de uma grande utilidade. No meiozinho da transmissão do carnaval. Sim, com seria certeza. de uma utilidade pública grandiosa. Então, assim, só tá faltando um movimento... Boa vontade. De boa vontade. Que bom que você recuperou um pouco da minha autoestima agora. Agora eu posso voltar a trabalhar e dizer que eu estou trabalhando contra as fake news. E você trabalha muito. Camila, muito obrigada. Adorei esse bate-papo. Que bom receber você aqui de novo. É sempre um prazer. Camila já esteve comigo no Madalenas na TV, Madalenas no rádio. Camila é pastora também. Além de tudo isso que ela faz, ela também é pastora. E eu acho que o que você trouxe aqui hoje foi de uma contribuição gigantesca para quem está em casa nos assistindo, compreender melhor esse fenômeno e ficar um pouco mais esperto. Porque às vezes a gente fala, é fake news, mas isso não toca as pessoas, é uma coisa fria. Né? E principalmente quando se trata de paixões, quando se trata de crença, um sistema de crenças já estabelecido ali. E aí a gente precisa destrinchar um pouco mais, e sentar e conversar para poder ver se consegue, né, passar mais conhecimento para os outros, né? Um prazer enorme estar contigo mais uma vez. Muito bom conhecer mais esse projeto com você, né? Um projeto importante, inclusive para esse nosso momento histórico. Muita força para você, obrigada. Né? E que você continue com seu belíssimo trabalho e importante mesmo para a sociedade, para a desconstrução, né, de pensamentos de guerra, de ódio e de violência. Porque foi o que a fake news trouxe, né? O legado da fake news pra gente. E vale lembrar que esse programa é uma idealização do nosso diretor Lute Lima, viu? Eu tô só colocando a mão na massa aqui, mas foi ele que pensou toda essa estrutura. Então é isso, gente. Se você não viu a nossa conversa toda ou quer rever esse programa, vale muito a pena. Pode acessar lá no nosso canal do YouTube, @TV e Rádio Câmara Salvador. Lá estão também todas as outras edições do Sala de Imprensa. Aqui na TV Câmara, o nosso encontro é toda quinta-feira às 13 horas e na Rádio Câmara você também pode nos ouvir toda sexta-feira às 13 horas. Continue na nossa programação, que aqui tem muito conteúdo bom, e até o próximo Sala de Imprensa.